Salve família Palmeiras! Nesse vídeo vamos fazer ele um pouquinho mais curto e vamos trazer imagens do chilique dos jogadores e dirigentes dos Tricas e da baixaria que esse time medíocre fez. Tá clima de guerra entre Palmeiras e São Paulo, então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Vamos começar rapidinho falando sobre o jogo contra o São Paulo e depois a gente vai mostrar a confusão que o Tricas arrumou. E já te adianto, é coisa de time pequeno. Sobre o jogo, no primeiro tempo a gente até começou bem, mas depois que a gente sofreu o gol, fomos um pouco abaixo e não conseguimos jogar tão bem. E muita gente está reclamando do gol que o Palmeiras sofreu, alegando ter sido outra falha do Everton, e não é querendo passar pano nem nada, mas é lógico, eu acho que é uma bola defensável, dava para defender, mas tinham pelo menos 2 jogadores na frente dele, e é muito difícil ter reação quando a bola já está em cima, né? Mas mesmo assim, acho que seria uma boa ele começar a ser preservado e passar alguns jogos no banco, não é mesmo, torcedor? Assim, dá uma acalmada na torcida e também o Everton trabalha para uma fase passar, não é mesmo? O Lomba, sempre que entra, responde bem, então acho que seria uma boa opção. Mas voltando ao jogo, no segundo tempo o Abel mudou e a gente melhorou muito. E isso foi bom porque mostrou que o elenco do Palmeiras tem muito a oferecer e alguns precisam de mais chances para jogar. A entrada do Lázaro, por exemplo, e também do Mike, no segundo tempo ajudou muito o time a melhorar e empatar o jogo. Na primeira formação, a gente teve um pouco de dificuldades para atacar depois do gol, e o Hendrick estava ajudando tanto na defesa que acabou quase nem aparecendo no ataque. Já no segundo tempo, nosso time começou amassando o São Paulo, e até o gol só deu o Palmeiras. Tanto é que tivemos até um gol anulado antes da gente marcar de pênalti com o Veiga. E depois do gol, parece que o Palmeiras se contentou com o empate e acabou até tirando o pé. Na minha opinião, dava para continuar indo para cima e buscar a vitória, mas tá ótimo o empate fora de casa, né, torcedor? Não dá para reclamar. Mas os Tricas estão reclamando muito da arbitragem. A primeira polêmica foi no lance que levamos o gol do São Paulo. O Pablo Maia foi atingido pelo Richard Rios perto da área do Palmeiras e o Rios acertou a sola na perna dele, mas só levou cartão amarelo porque o São Paulo tinha marcado um gol logo depois e o juiz entendeu que amarelo, pelas circunstâncias, estava de bom tamanho, e eu até concordo. O Rios errou, é claro, foi uma entrada feia, mas não foi na maldade nenhuma, foi um acidente, e como na vantagem saiu o gol, o cartão vermelho, na minha opinião, seria demais. A gente sofreria o gol e ficaria com um jogador a menos. Então, pra mim, fez certo. É claro, se ele desse esse cartão vermelho, até acho que daria pra entender, mas o amarelo não é nenhum absurdo também. Outra polêmica entre aspas, né? É sobre o gol de pênalti de Rafael Veiga. Esse pênalti aí tá sendo muito questionado pelo São Paulo. O árbitro, que acabou não marcando no primeiro momento, foi chamado ao VAR para rever o lance e decidiu dar o pênalti. E que na minha visão tá muito correto. Isso aí não tem nem o que falar. O goleiro saiu só na cabeça do Murilo. Ele deu um nocaute no nosso jogador e eles queriam o quê? O cara simplesmente saiu do gol para dar um soco na cabeça do nosso jogador. Então não tenho o que questionar, eu não sei qual a polêmica nisso. E por último teve uma reclamação do São Paulo por um pênalti não marcado em cima do Luciano. O jogador do São Paulo foi supostamente derrubado na área pelo Piquerez. O árbitro mandou o jogo seguir e mesmo depois de rever o VAR, decidiu que não foi pênalti. E esse aí é até um pouco mais polêmico, eu entendo que teve sim a trombada do Piquerez, mas se a gente analisar frame a frame, dá pra ver que o jogador do São Paulo já tá todo desequilibrado no lance e ele nem pediu nada. E você sabe que jogador brasileiro simula em tudo, né? Ainda mais sendo o Luciano, que adora uma gracinha. Ele ia estar rolando até agora se realmente tivesse sido pênalti. Então eu entendo essa não marcação aí, assim como entenderia se ele desse também o pênalti. Mas não precisava de tudo que eles estão fazendo, né? Até porque eu não lembro de um alvoroço nem perto disso depois da gente ter tomado um gol ilegal na Copa do Brasil, onde o VAR simplesmente esqueceu de checar a posição irregular do Caleri, mas depois a gente volta a falar sobre isso. Vamos falar agora no piti que deu a diretoria do São Paulo e dos jogadores do Tricas. O Júlio Casares, presidente do São Paulo, criticou muito a arbitragem depois do jogo. Ele falou que foi um absurdo, que o VAR se omitiu e que é triste para o futebol paulista. Ele disse que também sempre é erro contra o São Paulo e que isso estraga todo o clássico. Bom, dá uma olhada nesse trechinho do chilique aí. Mas já te adianto que não tem nada a ver o que ele falou, na minha opinião. E hoje foi um absurdo. A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode
atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo, e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo no Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante os jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Mas o Abel tinha que ter sido expulso, ele quer apitar o jogo. Ele não expulsou alguém do nosso banco? Que vergonha, hein, torcedor? Que vergonha. É um chorão esse presidentezinho aí. Como eu disse, eu não lembro desse mesmo cidadão falando alguma coisa na Copa do Brasil, onde o São Paulo teve um gol, onde aconteceu um impedimento claro, ajeitou no braço e teve um pênalti inventado, e o VAR esqueceu de checar tudo isso, lembro? Eu também não lembro dele falar nada na Copa do Brasil do ano passado, onde o Luciano também merecia ser expulso. Agora, quando acontece algo contra eles, aí é esse choro, né, torcedor? E lembrando, foi na Copa do Brasil onde a gente saiu eliminado. Essa partida aí é só um jogo da primeira fase do Paulistão. E não foi só isso, ainda teve barraco dos jogadores pra cima da arbitragem. Que vergonha, né, torcedor? Que timinho baixo e pequeno. E enquanto tava rolando toda essa baixaria aí, olha só o sorrisinho do nosso auxiliar técnico, João Martins. O sorrisinho dele fala tudo, né? Ele é demais e é isso que a gente tem que fazer mesmo, dar risada e ironizar esses caras. O Veiga também fez a mesma coisa, olha só. Muita reclamação do São Paulo com a arbitragem, o que vocês acharam? Eu acho que eles têm direito de fazer o que quiser, a gente vai ficar focado em fazer o nosso trabalho. Que eles reclamem o tanto que quiser. Certíssimo o nosso craque, né? E pra fechar essa baixaria de time pequeno, o Tricas ainda não quis liberar a sala de coletivas e simplesmente não deu nenhuma outra opção ao Palmeiras. A gente não pôde dar entrevista coletiva. Que vergonha, né, torcedor? E olha só, o Abel falou sobre isso rapidamente. Algum posicionamento sobre o Palmeiras não fala hoje? Tem a ver que não nos deixaram falar. O São Paulo é um time ridículo, né, torcedor? Que vergonha, que vergonha. Mas a diretoria do Verdão rebateu e fez bem. O Palmeiras soltou a seguinte nota, abre aspas. Fomos informados pelo São Paulo somente após o jogo desse domingo que não haveria sala para a realização de entrevista do técnico Abel Ferreira. O backdrop com os patrocinadores do clube já estava inclusive instalado na sala de coletivas do Morumbi. Como o mandante não nos ofereceu nenhuma alternativa, nem mesmo a área da zona mista, a coletiva do treinador teve de ser cancelada. O argumento usado pelo São Paulo, reciprocidade, não condiz com a verdade, já que o Palmeiras, quando mandante, sempre oferece um espaço para entrevista do treinador adversário. Relatamos o ato de hostilidade à Federação Paulista de Futebol e esperamos que providências sejam tomadas. Que vergonha, hein? E não foi só isso. Você viu no vídeo antes aí que o dirigente do São Paulo estava xingando todo mundo e xingou o Abel, e o Palmeiras mais uma vez saiu em defesa do treinador com outra nota, abre aspas. A Sociedade Esportiva Palmeiras estuda as medidas legais cabíveis contra o diretor de futebol de São Paulo,
Carlos Belmont, flagrado xingando de forma xenófoba o técnico Abel Ferreira após o jogo de ontem, no Morumbis. Não há justificativa para as palavras baixas e preconceituosas escolhidas pelo dirigente são paulino com o intuito de depreciar um profissional íntegro e vitorioso que vive no Brasil há mais de 3 anos. O Palestra Itália nasceu pelas mãos de imigrantes que resistiram à intolerância para que o clube não morresse. A nossa história foi construída com o amor e dedicação de jogadores, profissionais e torcedores de diferentes nacionalidades e etnias, sem distinção. Repudiamos, portanto, qualquer tipo de discriminação, quanto mais ofensas que incitem a aversão a estrangeiros. Não é segredo que o futebol brasileiro atravessa um momento perigoso, com casos cada vez mais frequentes de violência, como o brutal ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza há menos de 2 semanas e a morte de um torcedor em Belo Horizonte no último sábado. Nesse cenário complexo e desafiador, cabe a quem comanda o compromisso com a responsabilidade, não com o ódio. Desse modo, lamentamos também a postura do presidente de São Paulo, Júlio Casares, que em pronunciamento raivoso na zona mista do estádio, desrespeitou gratuitamente o técnico Abel Ferreira. Trata-se de um comportamento inadequado e incompatível com quem ocupa um cargo de tamanha relevância. O desequilíbrio, a insensatez e a histeria somente potencializam a violência que todos juntos deveríamos combater. Reiteramos que estamos analisando as medidas judiciais cabíveis para proteger o nosso treinador e o próprio Palmeiras. Fecha aspas. De novo, certíssima a diretoria e torcedor. Mas eu acho que não deve ficar só nessa nota aí não, eu acho que a gente tinha que virar público e defender o nosso treinador em uma coletiva, não é mesmo? O São Paulo é um time sujo e vai usar isso ao máximo que puder, então a gente tem que ser firme na defesa também, não é mesmo, torcedor? E outra coisa, tem que parar com essa história de amiguinhos do São Paulo. Os caras tentaram roubar o estádio da gente lá atrás, então com eles não tem amizade nenhuma, é nosso inimigo e vamos encarar isso desse jeito. Bom, e no campeonato nós seguimos invictos com a melhor campanha, enquanto os Tricas ainda estão tentando se classificar e podem ficar fora da próxima fase. Talvez por isso essa histeria toda, né? Mas então, vamos seguir o jogo, não é mesmo, torcedor? E me conta aí o que você achou desse timinho e dessa loucura toda aí que tá acontecendo. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola no Palmeiras, todas as notícias do dia em um só canal. Um grande abraço, até a próxima e avante palestra!